Olá, boa tarde a todos. Vamos começar, mais um Papeando com as Famílias. Primeiro Papeando de 2026. Vamos iniciar nossos trabalhos nesse projeto Criança, Arte e Evangelho. E vamos seguir, graças a Deus, com os nossos encontros, Papeando com as famílias. Um momento em que a gente vai estar conversando, papeando sobre temas importantes que possam nos ajudar a pensar na melhor maneira, na melhor forma de levarmos o Evangelho, as lições do Evangelho aos nossos pequenos, às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes. Um momento para a gente refletir sobre como podemos, da maneira mais amorosa, sobretudo pautado nas lições nos deixadas por Jesus, como podemos cumprir a nossa missão de pais responsáveis, educadores, evangelizadores, responsáveis pelo crescimento de nossas crianças, responsáveis pelo desenvolvimento moral de nossas crianças, de nossos filhos, de nossos jovens, de nossos adolescentes, sobretudo à luz do Evangelho de Jesus, O tema que eu trago hoje, pra gente conversar um pouquinho, pra gente papear, pra gente refletir, na verdade, como Jesus ensinava, como Jesus corrigia, como Jesus lidava quando ele, no encontro que ele tinha com cada criatura, com cada pessoa, que ele teve a oportunidade, que passou por perto dele, como que ele lidava, como que ele ensinava, Os evangelhos, os relatos dos evangelhos nos revelam um Jesus dócil, que nos momentos e situações em que ele era tentado, em que ele era provocado, ele sempre encontrava o caminho da serenidade, da sabedoria para lidar com essas situações. Jesus não era violento, Jesus não era agressivo, mesmo nas situações em que ele era tentado, que ele era provocado, que ele era, eu diria, convidado a isso, Ele encontrava o caminho da sabedoria e da serenidade, Mesmo conhecendo as fragilidades, as imperfeições de cada um, ele não era violento no trato com as pessoas e nem agressivo, Então, como podemos lidar com os nossos filhos à luz dos ensinamentos de Jesus, para que eles também aprendam, como agir em suas vidas, Somos agentes educadores, Então, como podemos lidar com nossos filhos para que eles aprendam? Nós também somos aprendizes, do Evangelho de Jesus. Nós também estamos a caminho de desenvolver em nós, talvez ainda estejamos um pouco longe, mas já avançamos, já avançamos muito na nossa evolução moral e intelectual e temos o desejo de continuar avançando, Por isso esse nosso encontro, as reflexões que a gente tem nesse momento, é para que a gente possa se aproximar cada vez mais dos exemplos de Jesus e exercitar no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser. Então, como podemos ajudar, como podemos lidar com nossos filhos para que eles possam também aprender como agir nessas situações, Quais as atitudes mais marcantes, no jeito que Jesus lidava com as pessoas, no jeito que ele lidava com as situações, mesmo nos momentos, mesmo naqueles episódios, naquelas situações em que ele era tentado, em que ele era provocado, Eu trago para a gente refletir duas atitudes,
mais marcantes, né? Não sei se mais marcantes, né? Mais marcantes na postura de Jesus, em como ele lidava com as pessoas, né? A primeira delas, né? Acolhimento e afeto. Né? Ele recebia, né? A todos, né? Sobretudo as crianças, né? Ele recebia de maneira, né? Muito amorosa, né? Ele acolhia, né? E com essa atitude de acolhimento, de amor, né? Essa atitude de acolhimento em que não há um julgamento, né? Jesus não se preocupava em julgar, em criticar, em apontar, né? Ele acolhia aquela pessoa amorosamente, afetuosamente, né? Jesus conhecia, e com esse acolhimento, né, com essa postura amorosa, ele conhecia profundamente cada criatura que se aproximava dele, né? E ele conhecia porque ele, acolhendo, ouvindo sem julgamento, né? Ele podia identificar o que cada um tinha de melhor, o que cada um trazia em si de melhor, né? E nessa postura de acolhimento e de afeto, né? Ele despertava, ele incentivava, ele trazia à tona, né? O melhor que cada um trazia em si, né? Conta-nos obras mediúnicas, né? Que Jesus conhecia cada um, né? Dos seus discípulos, né? Ele conhecia o lado intempestivo de Pedro, né? Ele sabia das fragilidades de Judas, mas ele nunca julgou e nem os condenou, né? Ele procurou o melhor de cada um, né? Ele procurou o melhor que cada um trazia na sua essência. Uma outra postura, né, marcante de Jesus sempre foi diálogo e perguntas, né? Jesus, os sermões, né? Ele ia envolvendo, né? Na conversa, né? Ali no encontro, com a postura de acolhimento e afeto, né? Ele dialogava. E, sobretudo, ele usava de perguntas, né? Ele conversava e ele fazia perguntas para estimular o pensamento de cada um, estimular o pensamento, desculpa, estimular, né? O pensamento das crianças, estimular o pensamento de todos os ouvintes, tá? Ele fazia as pessoas refletirem sobre suas ações, sobre a vida, sobre as atitudes, sobre o que eles estavam fazendo, né? E ele usava parábolas, né? Parábolas são histórias, né? E o diálogo sempre, né? A partir do próprio modo de viver, né? Daquela pessoa. Então, ouvindo as histórias no diálogo e perguntando, se interessando, ele ia deixando, né, as lições para que cada um pensasse, refletisse, né, e assim pudesse de fato ter o verdadeiro aprendizado, né, aprendizado sobre o amor, sobre o perdão, sobre a caridade, né, tratando a todos, né, como almas imortais em aprendizado, né, sem qualquer tipo de julgamento próprio, julgamento prévio. Ele não julgava previamente, ele nunca condenou, né? E acima de tudo, né, Jesus ensinava com seus próprios exemplos de vida, né? Ele praticava o que ele ensinava. E a gente sabe quanto a melhor pedagogia, a melhor didática do aprendizado é o aprendizado dos exemplos, né? É mostrar, através das nossas atitudes, aquilo que estamos dizendo, né? Então, se nos atentarmos, né, para essas lições, né, do jeito de ser de Jesus, né, essas posturas que Jesus tomava no trato com as pessoas, eu acho que é um bom caminho, né? É um bom caminho para que a gente possa levar essas lições até nossos filhos, despertar o que cada um tem de melhor. Todos nós temos
potencialidades, temos um lado tão bom, um lado bom e um lado não tão bom, né? Nossos filhos também, né? Estão tendo uma postura acolhedora, sem julgamento, através do diálogo, fazendo perguntas, né? Nós vamos conseguir identificar, né, o lado bom, né, de cada um de nossos filhos, de nossas crianças, de nossos jovens, também identificar, né, o lado não tão bom que todos nós trazemos, mas nós vamos, acima de tudo, estimular, através do diálogo, das perguntas, da postura acolhedora e amorosa, aquilo que cada um tem de melhor. Esse é o nosso trabalho, né? De despertar, incentivar, de cultivar, né? O que cada um de nossos filhos traz de melhor na sua essência, né? Então fica aí algumas reflexões, né? Algumas pistas, talvez, para que a gente possa estarmos atentos no nosso dia a dia. Postura acolhedora e afetuosa, né? Usar sempre o diálogo e perguntas, né? Para que possamos ajudar nossos filhos a pensar, refletir, né? E assim, o verdadeiro aprendizado vai acontecendo. E, paralelo a tudo isso, né, sermos coerentes com aquilo que estamos dizendo, né? Jesus ensinava através dos exemplos de vida. Ele ensinava aquilo que ele praticava, ele ensinava aquilo que ele fazia, né? Então, fica aí algumas reflexões, né? E que possamos ser amparados pelos amigos espirituais nessa missão, né, de educar esses espíritos que nos foram confiados. E com certeza, sempre seremos amparados. E que a prece possa ser, né, nossa aliada nos momentos também de dúvidas e de incertezas. Luz e paz a todos, até o próximo encontro.